Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero já louvar a Deus pelo privilégio de me conceder mais uma vez poder estar com vocês, fazendo uso da sua palavra e hoje tratando de um assunto de extrema relevância, um assunto muito importante, que é a santidade de Deus. A lição de número 7, 16 de maio de 2021, trata sobre a santidade de Deus. Nós temos falado sobre os atributos de Deus, cujo tema principal dessa revista do segundo trimestre trata os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, comentada pelo nosso querido pastor Valdir Alves de Oliveira, uma autoridade no assunto, pastor conferencista. Ele é auxiliar na Catedral Baleia do Distrito Federal, economista, bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal e tantas outras atribuições, pastor executivo também no Distrito Federal. Irmãos, nós temos sido com certeza ministrados por homens que são autoridades no assunto, que no decorrer da história do tempo têm se abnegado e se dedicado no serviço da obra de Deus e hoje podendo compartilhar conosco experiências tão maravilhosas para que possa produzir em nós o quê? Experiências, maturidade, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe nosso querido pastor Valdir Alves de Oliveira. Vamos à lição? Lição de número 7, a santidade de Deus, 16 de maio de 2021. Presbítero Claudinho, que é o nosso superintendente da IBD Campo aqui, Adebrage Jundiaí, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pela confiança, ao nosso querido pastor presidente José Caires de Lima. É uma bênção de Deus. Tem sido uma bênção, um canal de Deus para todos nós aqui no campo Adebrage Jundiaí, e que Deus continue abençoando a sua vida, pastor presidente, a toda a sua família. Eu quero louvar a Deus pelos companheiros da obra de Deus, aos nossos pastores, membros da mesa diretora, todos os irmãos, membros congregados, que Deus vos abençoe em tudo. Você que está ouvindo essa mensagem, eu peço, por favor, dá um like, vá aí no cantinho, dá um joinha, manifeste que você gostou da lição, manifeste que você gostou do estudo, para que a gente possa continuar crescendo e difundindo a palavra de Deus através das mídias sociais, essa ferramenta tão maravilhosa que com certeza vai chegar e vai alcançar muitas pessoas. Então, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal da Igreja Adebrage Jundiaí, conheça as nossas programações, venha conhecer o nosso trabalho. Também outra coisa, compartilhe. Envia para pelo menos umas 10 pessoas. Compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que o poder que tem na palavra de Deus há de transformar corações. Amém? Posso contar com você? Vamos à lição de número 7, a santidade de Deus, que é um tema que para mim é o assunto central desta revista. Temos aí falado sobre os atributos de Deus, comunicáveis, não comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus ele tem, possui, mas comunica conosco. É a santidade, o amor, bondade, misericórdia e alguns outros. E os incomunicáveis são aqueles que somente Deus tem. Por exemplo, Deus é onipotente. A onipotência é um atributo que só Deus possui, só Ele tem todo o poder. A onipresença é um atributo que somente Deus possui. Somente Deus é onipresente, e também a onisciência, só Deus é onisciente. Mas nós temos sido ministrados que Deus, pela sua bondade, tem compartilhado de atributos para conosco. Tudo bem? Até aí? Vamos à lição? A lição 7, a santidade de Deus. O texto-alvo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2. Você que não possui a revista, faça uso da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no seu aplicativo. Caso você não tenha agora nesse momento, ouça com bastante atenção. Nós temos aqui a verdade aplicada quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós temos aqui objetivos, a saber, 3, que são
mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminações. E o terceiro objetivo, deixar claro que precisamos buscar a santificação. O texto de referência são 3 livros. Primeiro, Êxodo 15, o versículo 11, depois Isaías 6, 3 e 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Acompanhe. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Aqui trata do momento da travessia do mar, quando ali o povo de Israel saindo do Egito, e eles estavam achando que não tinha solução devido ao mar ali na frente deles, os inimigos atrás, mas Deus ali operou um grande milagre. Falou: Moisés, toca no mar, o mar se abriu e eles passaram ali, caminhando no meio daquele mar, e logo após também os inimigos vindo atrás dos egípcios, eles foram consumidos, o mar se fechou, todos foram mortos, e Moisés, ele fez um cântico em adoração a Deus. Ele exclamou dizendo: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Lembrando, deuses aqui está em letra minúscula. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Isaías 6, aqui trata daquela experiência que Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, ele viu o trono de Deus. E o versículo 3, ele fala aqui: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro 1, 15, 16, recomendações de Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, que lição maravilhosa. Fique comigo e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Introdução. Abordaremos nessa lição que quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais o que? Precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. É interessante que uma das consequências de nos aproximarmos de Deus é o quê? Primeiro, quando mais nos relacionamos com Deus, nós entendemos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e o quanto somos dependentes de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus em santidade, buscamos santificação, nós vemos o quão o pecado faz mal para nós. Mas que nessa lição você possa refletir sobre a santidade de Deus e que isso faça você despertar da maneira como você tem se achegado a Deus. Primeiro tópico: santidade, pureza e retidão de Deus. Ezequiel Soares, Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, abre aspas: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito que ele exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Levítico 19, 2, 1 de Pedro 1, 16, como lemos. Vemos, pois, que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores. Fecha aspas. Deus é santo e o desejo de Deus é que nós busquemos conhecimento dele a fim de que sejamos santos para um bom relacionamento para com Deus. Aqui a santidade, ela trata da pureza e retidão de Deus. Se nós formos entrar, o tempo ele é um pouco, é claro que esse assunto ele requer um tempo vasto, é um assunto de extrema relevância. Mas santidade, existe uma matéria também na teologia sistemática
que, além da teologia, tem a teontologia, que trata sobre o ser de Deus. Então, essa matéria trata sobre o ser de Deus, a essência de Deus. E nós temos que, mais do que nunca se fez tão importante, principalmente nos dias atuais, onde temos tantas informações, onde temos tantas coisas acontecendo, devemos buscar o conhecimento de Deus. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que possamos buscar conhecimento de Deus. Santidade trata da pureza de Deus. O que é puro? Aquilo que não tem variação, aquilo que é íntegro. A pureza, eu fiz algumas anotações, que santo significa separado. É um termo que significa separado. No hebraico também a palavra kadosh, ali quando Isaías, como lemos no capítulo 6, o verso 3, ele vê os seres, cada um tinha 6 asas, 6 os pés, e eles ali exclamavam, santo, santo, santo. Essa palavra santo, ela remete para kadosh, que é santo, a palavra no hebraico kadosh, santo separado. E nós devemos entender acerca da santidade de Deus. Pode acontecer, de verdade mesmo, que você, quanto mais busque conhecimento de Deus, você vai entender que às vezes existem algumas pessoas, ou quem sabe você, tem se achegado a Deus de uma forma displicente. Você tem realmente entendido acerca da santidade de Deus? O caráter, a essência de Deus? Deus é puro? Que Deus não tem pecado? Deus não pode pecar? Deus não tem falha, não tem variação, nem sombra de variação? A Bíblia narra um ponto, e já falamos em outras lições, que Paulo, quando chega em Atenas, ele vê ali aquela idolatria que havia em Atenas, e ele fala o seguinte: aquele altar que está ali preparado, que você está ali intitulado ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu manifesto hoje a vocês. Quem sabe, muitos têm se chegado a Deus e nem sabem quem é Deus, mas que o Espírito Santo possa nos despertar acerca da sua essência, do seu ser, para que, como Ele, sejamos também santos, através também da sua palavra. Vamos à lição, os atributos de Deus. Teontologia, eu falei que é o estudo sobre a essência de Deus. Tópico 1, santidade, pureza e retidão de Deus. Deus é perfeito. Primeiro ponto, Deus é perfeito. Ele não erra, nem tem falha alguma. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha, nem pecado algum. A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus, que quem quiser se aproximar de Deus precisa afastar-se de toda a impureza e do pecado que nos rodeia. Lembra que falei sobre os seres que Isaías teve, a sua visão e viu aqueles seres diante do trono de Deus? O ser angelical, primeiro, para estar perto de Deus, ele precisa ser puro. Nós temos visto isso. Ele está próximo ao trono de Deus. Mas mesmo com toda a sua pureza de um ser angelical, que é um serafim, uma classe um pouco mais elevada dos anjos, mesmo com toda a sua pureza, ainda assim eles não conseguem olhar para Deus. Eles, com 2 asas, tapam o rosto, porque tamanha a glória e santidade de Deus que emana do trono de Deus. Olha só, então Deus, ele é puro em sua essência. Santidade fala do caráter e da essência de Deus. Deus não pode pecar. Esses textos de referência que foi falado, 2 Samuel 2:31, Davi, ele devido à sua experiência para com Deus, ele fala o seguinte, 2 Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada e é escudo de todos os que nele confiam. Davi aqui fazendo seu cântico, porque
a sua trajetória para com Deus só teve como motivo de sucesso porque ele andou na presença de Deus, sabendo que o caminho de Deus é perfeito. Mateus 5,48 também nos traz que está escrito: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Romanos 12,1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também, por último, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é perfeito e se nós queremos ter um relacionamento com Deus, devemos nos abster, nos afastar das práticas pecaminosas, para que possamos chegar diante dele em santidade. Eu coloquei aqui um comentário rápido. Se queremos ter um verdadeiro relacionamento com Deus, precisamos avaliar a forma com que nos achegamos a ele. Cuidado! De que maneira você tem se colocado diante de Deus? Você tem entendido realmente sobre a essência de Deus, que ele é santo e requer de nós santidade? Que Deus abençoe. Vamos para frente. Deus é absolutamente isento de pecado. Deus não se contamina nem tem impurezas, por isso ele não aceita se relacionar com pessoas impuras, que já temos falado aqui. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado em todas as suas formas. Quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é absolutamente isento de pecado. É interessante que Abacuque, o profeta Abacuque, quando ele vê ali a situação do povo, aos olhos do profeta Abacuque, ele me parece que ele fazendo uma defesa do povo, questiona Deus. Deus, até quando? Até quando? Porque o injusto sobressai sobre aquele que pratica a justiça. Quem é mau está sobressaindo sobre aquele que faz o bem. Até quando você vai ficar calado, Senhor? E ele vai apelar para um atributo de Deus, no bom sentido. Ele vai falar sobre a pureza de Deus e falar: Deus, pode ser uma explicação. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Que sabedoria do profeta, irmãos. Ele falou acerca de Deus: Deus, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele entendeu acerca da pureza de Deus. Deus não tem impurezas. Deus é perfeito em sua essência. E se nós queremos ter um relacionamento sincero com Deus, devemos buscar a santificação. 1:3. A santificação a santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. A desobediência, a idolatria, adultério, a comunhão do seu povo com outros deuses sempre desagradaram a Deus e despertaram sua ira, pois são uma afronta à sua santidade. O Senhor sempre advertiu a Israel e Judá por intermédio dos seus profetas. Não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Hebreus 12:29. A santidade de Deus exige que a pena do seu pecado seja paga. A sua ira se manifesta sobre toda impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Romanos 1:18. Deus é santo e ele, sendo assim, isento de pecado, ele também, de acordo com a sua santidade, ele exige que o pecado seja julgado. Olha só, às vezes nós estamos confundindo, porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras, para que possamos nos gloriar. É um dom de Deus. Mas nós não podemos confundir. Não confundir a graça, que é o favor imerecido. Que isso não venha trazer em nós uma consciência de vivermos de uma forma deliberada.
de qualquer maneira. Não. Que o fato de sermos alcançados pelo Senhor desperta em nós a darmos a Ele o devido louvor, a devida relevância à sua santidade, para que possamos, segundo Romanos, no capítulo 12, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, apresentando que a Ele um culto racional, um culto santo a Deus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo entendimento, para que possamos conhecer cada vez mais a essência de Deus e também que isso venha nos levar a ter uma vida santa. Deus, Ele ama o pecador, mas não o pecado. Não confunda as coisas. Quem sabe você tem vivido uma vida de dubiedade, uma vida que você vive uma prática em santidade com Deus, de busca de Deus, e também uma prática de pecado. É o tempo da sua mudança. Deus, Ele ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Mas que pecado é esse? É pecadinho? Não existe tamanho de pecado para com Deus. Tudo é pecado. Pecado é pecado pequeno, grande. Mentira é mentira pequenininha, mentira grande. Ah, mentirinha. Isso não existe. Tudo é pecado. E nós seremos, com certeza, irmão, julgados segundo as nossas obras. Então, tome cuidado com isso e que nós entendamos. Deus é santo. E devido à sua santidade, exige que Ele julgue o pecado. Cuidado com isso. Eu ensinei que Deus é perfeito, Ele não erra, nem tem falha alguma. Deus é absolutamente isento de pecado, porém a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico trata aqui santidade, a beleza e glória de Deus. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Nós falamos sobre isso. Tu, com a Tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da Tua santidade. Êxodo 15, 13. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de Ti. 1 Samuel 2, 2, a parte A. O primeiro ponto aqui do tópico 2, a santidade de Deus não sofre alterações. A santidade de Deus é imutável, como Ele e seus demais atributos. Não sofre variações nem oscilações, como o homem que ainda está no processo de santificação. Nós buscamos cada vez mais a santificação, mas somos muitas vezes inconstantes, falhos. Deus não. Deus, Ele não sofre nenhuma. A sua santidade não tem variação ou alteração. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Ele minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6, 17 e 18. Que possamos entender acerca da santidade de Deus, da relevância desse assunto. Deus não tem sombra de variação. Deus, esse assunto de Hebreus fala que Ele, querendo jurar, Ele não tinha ninguém mais elevado que Ele jurou pela sua palavra. Quando Ele faz a promessa ali a Davi, Ele faz o juramento pela sua palavra. Não tinha ninguém em si mesmo. Nesse assunto sobre o cântico de Moisés, na travessia do mar, que ele externa ali, Deus manifesta a sua glória, majestade, poder e santidade, a fim de que nos voltemos a Ele, reconhecendo sua grandeza, para que possamos adorá-lo, não por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. Deus manifesta a sua glória, irmãos, para que nós entendamos que servimos um Deus santo, imutável. E sendo assim, Deus sendo puro em santidade, Deus sendo santo, tudo o que Ele faz, Ele cumpre. Ele não pode mentir, não existe variação, nem sombra de variação naquilo que Ele fala ou faz. Então, por isso Deus revela a sua glória a nós,
para que nós tenhamos nele a firme confiança em Deus, sabendo que o nosso Deus é puro em tudo. Romanos 12, 1, como eu já falei, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis, não tomemos a forma desse século, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente. Para o quê? Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja encorajado por Deus, através do Espírito Santo, a ter experiências sobrenaturais com Deus, pelo vínculo da santidade. Quando Deus fala com Abraão, Deus fala assim: anda em minha presença e ser perfeito. A caminhada da nossa dia a dia com Deus nos traz perfeição na palavra, em nossas ações. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, não em algumas coisas. O nosso relacionamento com Deus vai produzir em nós uma vida de santidade que venha cada dia mais refletir o caráter de Deus através da nossa vida. Seja assim. Lembra de Eliseu? Eliseu ia caminhando todo dia, a mulher observando ele e fala com o esposo: eu tenho observado este homem e ele é um verdadeiro servo de Deus. Olha só, que as suas ações, que as suas atitudes, através do caminho da santificação, possa produzir e testificar nas pessoas o Deus que você serve. Que a sua vida de abnegação, de santificação, de busca pelo conhecimento de Deus, possa fazer em você refletir a glória de Deus, de forma que as pessoas sintam um desejo de viver uma vida com Deus através do seu testemunho. Que isso seja externado através da sua vida. Santidade de Deus não sofre alteração. Olha, Hebreus 6,17. Por isso, Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Que juramento? O que eu falei. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em ter a esperança proposta. Ainda assim, Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Tiago também, 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de variação. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha só, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A santidade de Deus faz com que a sua palavra se cumpra. A santidade de Deus faz com que a promessa que Ele te fez se cumpra. Fique tranquilo, você serve um Deus santo, que tudo quanto Ele te prometeu, Ele há de velar pela sua palavra e de cumprir a seu tempo tudo quanto Ele prometeu. Em Deus não há variação. Quem sabe você tem se achegado ou depositado a sua confiança em pessoas que tratam e não cumprem. Pessoas que uma hora são de um jeito e depois mudam. Não, Deus não muda. E como foi falado aqui em Malaquias, por isso nós não somos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santidade. A santidade de Deus não sofre variação. Vamos aqui ao ponto 2, no segundo tópico. A santidade de Deus não pode ser violada, confundida, nem questionada. Deus nunca foi visto, nem surpreendido por alguém em deslize moral ou ético de nenhuma espécie. Qual das suas criações, inclusive os anjos, os homens, poderia questionar a sua santidade? Ninguém. É impossível o homem compreender plenamente a santidade de Deus, por ele ser criatura e estar vivendo ainda aqui na terra, sob opressão do pecado. 1 Coríntios 2, 10, 11. Quem questionará as Sagradas Escrituras? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O Salmo 145, 17 trata isso.
A santidade de Deus é a regra em todas as suas ações. Deus age pela sua santidade, pela sua pureza. Aleluia, glória a Deus. A santidade de Deus, o ponto 3, para nós podermos ganhar tempo. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. E assim, como Deus se revela, é como eticamente santo, ele chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria. Inerente à obra redentora de Deus é a promessa da derradeira manifestação da santidade de Deus na glorificação do seu povo e no livramento que a criação se verá livre das imperfeições resultantes da maldição edêmica. Romanos 8, 18 e 23. Assim, os que nasceram de novo e agora são filhos de Deus, por adoção, são chamados a viver em santidade e contínuo progresso em Cristo. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por nós. Nós não temos como questionar a santidade de Deus, diferente de nós que estamos no processo, dia após dia, de santificação a Deus. Mas Deus não é surpreendido. Deus, nele não há sombra de variação, como já temos falado isso. Nesse ponto aqui, eu coloquei 1 Coríntios 2,10, como foi mencionado. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescritas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe, ou melhor, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Segundo Samuel 2,2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, a rocha. Não há nenhuma como o Senhor, nenhuma como o nosso Deus. Ana, em sua oração, ela fez essa exclamação: não há Deus como o Senhor, porque não há outro além de ti. O Salmo 99,3, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque ele é santo. O Salmo 99 também, no verso 5, exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Nós não temos como questionar a santidade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3, 8. Olha só. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de sorte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Ou melhor, quem rejeita a santificação, não rejeita o homem, está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Oremos para que Deus nos ajude no processo da santificação com o auxílio do Espírito Santo. Nós temos que ter entendimento, irmãos. Esse assunto ele requer muita atenção e a gente não consegue entrar um pouco mais profundo nisso. Mas Paulo também dizendo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é templo de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus.
por isso deve se abster, você deve se afastar do pecado, porque isso desagrada os olhos de Deus, e Deus não tem por inocente culpado. Mas com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós buscamos a santificação, o conhecimento de Deus, para que possamos ter um bom relacionamento para com Ele. Então a santidade de Deus é padrão, espelho para a nossa criação. A santidade de Deus, ela não pode ser questionada, e que nós possamos refletir em nós o caráter de Deus pelo vínculo da perfeição através da santificação. Vamos à parte final, santidade revelada na palavra de Deus. Olha só, somente pela revelação de Deus em sua palavra e a ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus, o que essa verdade acarreta na relação do homem com Deus, bem como o efeito expressado no agir de Deus na vida humana. Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1, 16, 17. Santidade de Deus revelado na palavra de Deus. Nós já temos sido limpos, lavados pela palavra de Deus que nos foi revelada. O 1:3. A santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrece o pecado. A santidade de Deus requer a separação do homem do pecado, enquanto a justiça de Deus justifica ou condena de acordo com a sua soberania. O escritor aos Hebreus recomenda: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Deus ama a humanidade e quer se relacionar com ela, porém, uma grande barreira impede esse relacionamento com muitos. O quê? As práticas pecaminosas, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Mas isso está em Isaías 59, o versículo 2. O 1 também é bom comentar, porque o 1 trata o seguinte: 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos agravados ou fechados para que não possa ouvir. Aí o 2 diz isso: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59:2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu por nós, nos dando aí o direito, o livre acesso a Deus, e que nós possamos, através da santificação, buscar cada vez mais ter um melhor relacionamento com Deus. O ponto 2 do tópico 3, a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. A nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. A santidade de Deus exige que quem se relaciona com Ele seja o quê? Santo. 1 Pedro 1:15-16, na leitura inicial. Nós devemos ser santos como Ele, ou porque Ele é santo. A santidade de Deus deve alcançar a sua criação. Deuteronômio 14, 1-2. Para sermos participantes da sua santidade, Deus exige que o quê? Aceitemos sua disciplina, pois quem não aceita ser corrigido não pode ser restaurado e gozar da santidade de Deus. Hebreus 12, 10. A disciplina serve para o quê? Restauração e não para destruição. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. O homem só é alcançado pela santidade de Deus quando que ele tem uma conversão genuína,
2 Coríntios 5, 17 e 18. A santidade de Deus nos aperfeiçoa o homem. A santidade de Deus tem que gerar em nós temor. Lembra da passagem? Quando Davi, ele vem trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? E ele pega a Arca da Aliança e coloca em cima do carro de bois. O texto narra, em 2 Samuel, que Davi estava ali levando a Arca da Aliança em cima de uma carroça, carro de bois. Uzá e Aiô estavam ali acompanhando ali aquela caravana rumo a Jerusalém. Quando, em determinado momento, a Arca da Aliança ela pende a cair, porque os bois tropeçam, Uzá, ele de boa vontade estende a mão na arca. O que acontece? O texto narra que ele foi morto ali perante todos, por essa atitude displicente de tocar na Arca da Aliança. Nós sabemos da história, Números 3, 4, onde Deus fala acerca do cuidado e das recomendações acerca do manuseio e acerca de levar a Arca da Aliança. Nós sabemos que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Foi instituída aos coatitas, que são também levitas, a família de Coate, de Gerson, que eles somente poderiam conduzir a arca. Mesmo assim, nem olhar para a arca. O texto narra que eles deveriam somente conduzir a arca. Não era permitido nem olhar as coisas santas. Tem todo esse rudimento. Nós aprendemos pela palavra. Então, Uzá e Aiô, eles não estavam aptos para isso. Eles não estavam aptos para esse serviço. Mas ele, de boa vontade, vendo que a arca ia cair, ele toca na arca e ele foi morto ali perante todos. Isso produz em todos, e também Davi, temor a Deus. E Davi chega no consenso: a partir de agora, a cada 6 passos, nós iremos sacrificar ao Senhor, para prestar a Ele o devido respeito que Ele merece. Irmãos, a santidade de Deus, ela produz em nós temor. A santidade de Deus aperfeiçoa o nosso caráter a fim de que tenhamos, dia após dia, um bom relacionamento para com Deus. Deus nos corrige não é para nos destruir. Deus nos adverte não é para nos matar. É a fim de que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade e possamos ter uma vida santa, pautada na sua palavra, para que possamos refletir e sermos como Ele santo, como Ele é santo. Então, se Deus tem chamado a sua atenção, tem te corrigido, se Deus tem usado os seus santos servos para te corrigir, é porque Ele te ama. E você deve glorificar a Deus. Eu estou sendo corrigido, eu estou sendo exortado porque Deus me ama e quer que eu tenha uma vida em santidade. A santidade de Deus, ela aperfeiçoa o caráter do homem. Aleluia! Glória a Deus! Estamos caminhando aqui para a parte final. Vamos aqui ao ponto 3, ao último ponto deste assunto importante sobre a santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, podemos ver e apreciar essa linda mensagem em oração feita por Jesus, pelos seus discípulos. A santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. 1 Tessalonicenses 4:3. Estamos num processo que não permite aqui na terra, estamos num processo que não termina aqui na terra. A santidade de Deus o impede de alterar os seus planos e modificar os seus projetos. Irmãos, nós só seremos perfeitos um dia, quando estivermos diante dele. Paulo, ele, em sua primeira carta aos Coríntios, ele fala que o que vemos hoje, nós vemos de forma como um espelho embaçado. Na época que Paulo escreveu isso, no tempo de Paulo, não tinha um espelho, esse vidro que nós vemos de forma nítida. Lá era um latão polido ou de bronze e era usado como um espelho naquela época. E Paulo, ele fala que o que nós sabemos, o que vemos acerca de Deus, nós vemos de forma aparente, de uma forma turva, como um espelho embaçado. Mas chegará um dia, querido, chegará um dia que nós estaremos diante de Deus
e assim como Ele é, o veremos face a face. Nós estaremos diante dele, por isso é preciso nós termos uma vida em santificação, sabendo que logo o Senhor virá buscar a sua igreja, os santos, aqueles que estão guardados, limpos pela sua palavra. A oração de Jesus que foi mencionada aqui, que o Senhor falou: eu não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal, que possamos, pela palavra de Deus, fazendo uso da sua palavra, buscar a santificação. A palavra de Deus nos faz enxergar quem é Deus. A palavra de Deus nos ensina como devemos nos portar. A palavra de Deus é a bússola para aqueles que querem serem santos como Deus. A palavra de Deus vai te levar a experiências sobrenaturais, por isso não despreze a palavra. Santificados na verdade, a palavra de Deus é a verdade, é o nosso guia, é o nosso aio, a fim de que tenhamos uma vida santa na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude. Vamos à conclusão. A santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal as suas narinas. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a se lavar e ser redimido no seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude. Eu quero louvar a Deus. Obrigado por esse momento que passamos juntos. Que o Espírito Santo possa falar melhor o teu coração. Ore comigo, por favor. Querido Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a compreender acerca cada dia mais da sua santidade, da tua essência, como o Senhor é santo e requer que nós sejamos também santos, a fim de que outros, Pai, pela santificação, possam ver em nós refletidos a tua essência, o teu caráter refletido em nós, e que eles sintam também um desejo de serem alcançados pelo Senhor. Pai querido, nos ajuda em tempos tão difíceis, que possamos dia após dia buscar a santificação, sem a qual não podemos ver ao Senhor. Ó Deus, visita este coração aflito, toque em corações, Pai querido, que essa pessoa que ainda não o fez, que ela se entregue plenamente em tua presença, confessando o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.